Boa noite a todos, Opa, boa noite a todas. Boa noite, Luiz. boa noite, Chegamos Franklin. ao segundo momento. Acho que iniciamos hoje o segundo momento dos 200 anos das comemorações da emancipação política de Sergipe. Na semana passada tivemos uma conferência com o professor Daniel sobre a gripe espanhola. Hoje a gente vai trazer uma conferência sobre a independência de Sergipe e o movimento de construção de uma identidade. Só explicando que o título inicial pensado para essa conferência tinha sido A Independência de Sergipe e o Movimento de Construção de uma Identidade, o caso da quarta cidade mais velha do Brasil, no caso São Cristóvão, sugerida pelo professor Luiz Siqueira. Para aqueles que não conhecem, Luiz Siqueira é graduado em História pela UFES, também é mestre em Educação pela própria Universidade Federal de Sergipe. De lá tem um trabalho publicado que é sobre os métodos de ensino no Império, sobretudo de La Salle a Lancaster. E depois fez doutorado, é doutor na UFBA, com uma tese sobre o período colonial brasileiro, especificamente sobre os homens de mando e de guerra, lá sobre os capitães mores, em Sergipe del Rei. Luiz é um professor que domina a paleografia muito bem, é um grande amigo, um convidado, um grande colaborador nosso. Então, eu primeiro quero agradecer sua presença aqui conosco, hoje à noite, né, nesse momento tão concorrido das lives, e dizer a vocês, aqueles que estão nos assistindo, que as lives nossas estarão, a última live, as duas últimas lives estão já no nosso canal no YouTube e que provavelmente essa, durante a semana, também estará disponível para aqueles que não conseguiram assistir e desejam mandar enviar para outras pessoas, tá? Então, primeiramente, Luiz, eu te dou a palavra. A gente vai fazer da seguinte maneira. Luiz faz a primeira exposição, depois eu faço uma exposição e um comentário, e depois a gente abre para um debate, né? Nesse momento. Boa noite, Franklin. Eu quero agradecer à Academia de Aracaju, em nome do professor Valder Frank, meu amigo de longas datas, de discussões, de pesquisas, de angústias, né, nesse mundo da pesquisa histórica sobre Sergipe e o Brasil como um todo. O que eu venho trazer para vocês hoje, nós estamos num contexto de comemorações do bicentenário da independência de Sergipe, e essas efemérides, essas datas comemorativas, elas sempre evocam para a gente, que é pesquisador do passado, da história, preocupações e vida dar respostas para alguns discursos fabricados sobre nós, sobre o povo sergipano. O que eu trago para vocês aqui é uma pequena contribuição, fruto de minhas pesquisas sobre Sergipe, e tentar contribuir para a discussão sobre o discurso da sergipanidade, que agora está em moda, né? Um discurso que provoca na gente um sentimento de ser sergipano. E o que eu trago para vocês nessa discussão para contribuir nesse contexto do bicentenário da independência de Sergipe como se forjou o discurso, qual é a ideia que nós temos hoje de Sergipe, que foi fabricado por grupos de intelectuais, por movimentos culturais, artísticos, científicos em Sergipe. Eu peguei a cidade de São Cristóvão, porque eu já tenho pesquisas sobre essa cidade, tanto do passado colonial como do período imperial, sobre esse espaço, né, que foi a antiga capital de Sergipe. Nós temos hoje um discurso muito forte sobre Sergipe. E a primeira provocação que a gente faz é o seguinte: qual é a ideia que nós temos de Sergipe? O que nós temos para nos orgulhar hoje? Nós temos hoje uma Praça São Francisco, tombada como um patrimônio da humanidade, e temos o discurso de São Cristóvão como a quarta cidade mais velha do Brasil. Essa ideia, esse discurso da quarta cidade mais velha do Brasil, há muito tempo me provocava, me incomodava, porque como pesquisador eu queria saber de onde surgiu essa onda, esse discurso de valorização dessa quarta cidade mais velha do Brasil. Eu pesquisei nos livros de história, nos movimentos culturais antes da década de 70,
pesquisei no livro de Félix Belo Freire, que é o pai da história de Sergipe, e não encontrei esse movimento, esse discurso, essa onda de construção de uma sergipanidade pela cidade de São Cristóvão como a quarta cidade mais velha do Brasil. Eu continuei minhas pesquisas e me deparei na década de 70. E é na década de 70 que eu vejo o movimento inicial da construção discursiva, da invenção de Sergipe, que tem uma capital, que teve uma capital como a quarta cidade mais velha do Brasil, uma cidade. Então, eu comecei a pesquisar esse movimento para saber e o que estava por trás disso. Para minha surpresa, eu me deparei com o contexto do aniversário. Nós estamos comemorando em 2020 o bicentenário da independência de Sergipe, e o discurso da quarta cidade mais velha do Brasil, de São Cristóvão, ele tem a ver com o aniversário de 150 anos da independência do Brasil. Esse aniversário coincide com a ditadura militar, e nesse momento da década de 70, nós estamos vivendo a ditadura militar no Brasil. E onde é que se encaixa esse discurso da quarta cidade mais velha do Brasil? É que a ditadura militar, instaurada em 68, ela vai ter uma proposta de refundar a nação brasileira. E os intelectuais do regime militar, da ditadura, vão incentivar movimentos em universidades, movimentos culturais no Brasil para receber o Estado brasileiro, da nação brasileira. E o que nós tínhamos? Nós tínhamos Sergipe, que na década de 70 despontava com a produção de petróleo e fazia brilhar os olhos dos políticos, dos economistas, da intelectualidade sergipana. O que acontece? É que o regime militar incentivou a Universidade Federal de Sergipe a elaborar, a organizar um movimento para comemorar os 150 anos, o Sesc Centenário, da independência de Sergipe. E a Universidade Federal de Sergipe organiza o Festival de Artes de São Cristóvão. Esse movimento, capitaneado pelo regime militar via Universidade Federal de Sergipe, tinha como proposta difundir novos valores, novas ideias sobre Sergipe. E o que Sergipe tinha? Do ponto de vista econômico, nós já tínhamos o petróleo. E era necessário agora construir uma ideia de Sergipe no cenário nacional. Ou seja, qual seria o lugar de Sergipe na história do Brasil? E a Universidade Federal de Sergipe, através do Festival de Artes de São Cristóvão, começa a organizar esse evento. O primeiro foi em 1972, e começar a construir sentidos para o lugar de Sergipe na história nacional. E é nesse movimento, no contexto da ditadura militar, no movimento de afirmação da Universidade Federal de Sergipe, através do Festival de Arte de São Cristóvão, que nós vamos ter a reelaboração de Sergipe para fazer com que os sergipanos se orgulhassem do seu estado, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de uma história nacional. Nós agora temos um passado grandioso, porque nós temos a quarta cidade mais velha do Brasil. Mas aí a pesquisa não parou por aí. Eu também encontrei nesse movimento capitaneado pela ditadura militar, eu encontrei um movimento de folclore muito forte em Sergipe. E é na década de 70 que nós vamos ter a organização dos movimentos folclóricos em Sergipe. Esses movimentos folclóricos, no Brasil, eles já vinham ocorrendo, iniciou na década de 1940, de 60 ele toma impulso, e o Estado, o regime militar, a ditadura militar, ela vai se aproveitar dessa onda do movimento folclórico, que tem uma proposta de construir a nação brasileira também com o pé na cultura popular. Esse movimento folclórico
Ele é um movimento que vai ser organizado paralelamente ao movimento organizado pelo Festival de Arte de Cultura e Artes. E nós vamos ter a cidade de Laranjeiras com foco privilegiados para a organização do movimento folclórico brasileiro. O que é que esse movimento folclórico que Laranjeiras tinha para oferecer? Laranjeiras como o expoente da cana-de-açúcar na zona do Cotinguiba, e recebeu elogios do ministro, de um dos ministros, que foi até chamado de Atenas Sergipana. E Laranjeiras ficou o foco. Esse movimento folclórico brasileiro ele vai contribuir para construir também uma ideia de Sergipe, via o elemento negro. Só que nessa corrente cultural, nós vamos ter também a Igreja Católica que vai pegar um engajamento nesse movimento, nessa onda de tentar também construir um lugar, uma ideia de Sergipe. E o movimento folclórico... Pois não, desculpe. Você está falando da igreja, eu só interrompi para poder te dizer. A Igreja Católica e a ditadura militar, nesse momento, contavam com o apoio do bispo na época, Dom Luciano. Era isso? Isso. Ou seja, isso, a criação ele participa da criação da Universidade Federal de Sergipe. Perfeito. E dos principais museus dessas duas grandes cidades, né? Ou seja, os museus religiosos, museus sacros. Que era, então você tinha um projeto, na verdade você tinha um agente, né, que era justamente ligado a um grupo conservador da igreja, que estava justamente operando da universidade e fora da universidade através da igreja, né? Isso mesmo, Frank, isso que você falou. Então você tem, só que a Igreja Católica, antes do regime militar, ela tinha um inimigo, que era o comunismo. Agora, com esse apoio que a ditadura militar, que o regime militar vai dar ao movimento folclórico, nós vamos ter agora uma concorrência simbólica. O movimento folclórico brasileiro vai afirmar uma ideia de Sergipe via movimento negro e vai afirmar, através do Museu das Religiões Afro-Brasileiras, vai instituir um museu o Afro em Laranjeiras, né? Para tentar dar uma ideia, uma construção dos movimentos, do elemento excluído da história, que era o negro, né, na história de Sergipe. Então, veja, nós temos agora uma proposta, né, um discurso veiculado pela Universidade Federal de Sergipe, da quarta cidade, através do festival desse movimento de arte, né, de São Cristóvão como a quarta cidade mais velha do Brasil. E nós temos paralelo, né, e não concorrente ao Festival de Arte de São Cristóvão, mas complementar, porque muitos intelectuais da Universidade Federal de Sergipe participaram como pesquisadores e apresentaram pesquisas no Encontro Cultural de Laranjeiras. E nós vamos ter a afirmação de uma história de Sergipe, do povo sergipano, pelo elemento negro via religiões de matriz africana. E a Igreja Católica se sentiu, digamos assim, marginalizada no terreno dessa disputa de ideias, nessa disputa de sentido, nessa disputa de imagens. E é justamente na cidade de São Cristóvão que ela também cria um museu de arte sacra, para concorrer com a ideia de Sergipe, a ideia de um Estado que teve também uma religião oficial, que é a religião católica. Bom, então nós temos na década de 70, capitaneado pela ditadura militar, os movimentos intelectuais, os movimentos de caráter popular, que vão construir uma ideia de Sergipe. Todo esse movimento, eles vão apresentar para a gente o quê? Que Sergipe tem algo para mostrar, que Sergipe tem uma contribuição na história nacional. E é essa ideia que nós temos hoje. Então, São Cristóvão, ela foi escolhida por ser a capital de Sergipe, mas para que a ideia do FASC, da universidade, era fazer com que os sergipanos se orgulhassem, sentissem orgulho. O que nós somos? Nós somos um povo que temos uma história e que temos um passado brilhante, porque São Cristóvão, os sergipanos participaram no processo de expulsão dos holandeses no período colonial. São Cristóvão
participou do movimento da independência de Sergipe, a elite de São Cristóvão, e nós vamos ter, então, uma história digna de ser de orgulho para nós que somos sergipanos. Então, o que vai acontecer também é que o Estado de Sergipe ele vai propiciar a publicação de muitas obras para revisar ou confirmar algumas ideias. E nós vamos ter uma enxurrada de livros sobre Sergipe. Nós vamos ter, primeiro, a publicação do livro sobre a Inquisição em Sergipe, do professor Luiz Motti, patrocinada pela Secretaria de Cultura do Estado de Sergipe. Nós vamos ter o Estado de Sergipe organizando, além do Festival de Arte de São Cristóvão, do movimento do Encontro Cultural de Laranjeira, nós vamos ter muitos livros. Nós vamos ter a segunda edição do pai da historiografia de Sergipe, que é o de Felisbelo Freire, História de Sergipe. Franklin, para a gente estar de cabeça para baixo. É normal. Por conta que a gente está na de então, frente. 1973, nós temos não é isso? A segunda edição do 77. livro fundador, da história de Sergipe. E lá na apresentação do livro, o governo do estado vai auxiliar na produção. Felisbelo Freire diz: eu quis escrever este livro para mostrar que Sergipe tem um lugar na história do Brasil. Nós temos uma história. Então, o Sesc Centenário da Independência de Sergipe, ele serviu como uma alavanca às comemorações para criar uma ideia de Sergipe, entendeu? Tendo São Cristóvão como a quarta cidade mais velha do Brasil. Então, São Cristóvão passou a ser, desculpe, Luiz, um lugar de memória muito importante desse movimento. Muito importante para a gente. Você explica, então, por que você tem, por exemplo, a primazia de Laranjeiras e São Cristóvão até hoje. Sergipe é maior que isso, em termos culturais, mas a gente tem a primazia das referências históricas, inclusive de museológicas. Se você pegar os dois lugares de museu nesse momento, é São Cristóvão e é Laranjeiras, né? Desse período também surgiram obras, eu sei que você vai falar, mas Tétis Nunes, né, que mais tarde vai publicar primeiro nos anos 80, né? Mas o primeiro que ela vai publicar é Sergipe a partir de 1920, que é de 73, essa daqui, o primeiro trabalho dele, que é justamente 1920, hoje 2020, né? 200 anos. E obras similares como a do Pires Uini e tantos outros historiadores que vai aproveitar o mercado, a oportunidade editorial para lançar os livros de história e cultura brasileira, sergipano. Então, a proposta é essa mesmo. Então, nós vamos ter um Estado, o Estado responsabilizado, coautor, eu acho que se não o autor principal, da construção de sentidos, de uma nova memória de Sergipe. Porque se você observar, Frank, qual era a história que se tinha antes da década de 70 sobre Sergipe? O que a historiografia dizia? O que estava no senso comum? Não é? Nós temos Sergipe como lugar de imigrados, como lugar de intelectuais que nasceram aqui, como Silvio Romero, Felisbelo Freire, e que tiveram de sair. Local de grandes intelectuais, de grandes políticos que saíram de Sergipe para fazer carreira e fazer sucesso. Então, o que a gente... Essa classificação... Não, continue, Luiz. Continue. Essa classificação... Então, nós tínhamos antes uma ideia, até agora onde eu pude observar nas minhas pesquisas, de Sergipe como local de imigrado. Eu acredito que essa ideia ainda está muito forte na música. Se você pega algumas músicas de Sergipe, há um saudosismo muito grande. Se você pega a Transbrasileiro, de Chico Queiroga, Antônio Rogério, se você pega a do grupo Cataluzes, Mirando as Ondas do Mar. Então, há uma ideia de saudade de Sergipe. Por que o eu lírico sente saudade de Sergipe? Porque me parece que ainda paira na música de Sergipe, porque está no senso comum ainda essa ideia de um local de emigrados. E o movimento da Universidade Federal de Sergipe e do Encontro Cultural de Laranjeiras, do FASC de São Cristóvão, capitaneado pelo governo, pelo regime militar ou ditadura
eu não quero entrar nessa discussão se foi regime ou ditadura, por isso que eu falo às vezes um ou outro, nós temos o quê? Uma outra ideia, uma tradição inventada, no sentido do que o historiador Eric Hobsbawm fala, uma tradição inventada, para que os brasileiros sintam orgulho da sua terra e digam, olha, o meu estado é pequeno, mas ele tem uma grandiosidade histórica. Ele participou das grandes lutas de afirmação do povo brasileiro. Então, é a partir daí, desse movimento historiográfico, intelectual, cultural, de um modo geral, que nós vamos ter essa ideia de Sergipe que nós temos hoje. Eu acredito, tenho uma hipótese, que um dos discursos mais fortes para o tombamento da Praça São Francisco tenha sido isso, o lugar de São Cristóvão na história nacional. Nós temos uma história. Então, a ideia era fazer com que os sergipanos tivesse um sentimento de ufanização, de orgulho pelo meu estado. Esse movimento ganhou força, não parou. E nós vamos ter na Universidade Federal de Sergipe o professor Silvério Leite Fontes, que escreveu, inclusive, um artigo falando do povo, o título é o povo sergipano. Isso mesmo. E neste livro, ele cunha um conceito, a formação do povo sergipano, está no Departamento de História, no programa de Documentação e Pesquisa Histórica, esse material. E o professor José Silvério Leite Fonte, ele inventa o termo sergipanidade, que hoje está muito comum no discurso dos políticos, no discurso da mídia, né? No discurso da intelectualidade. Mas foi esse professor do Departamento de História que primeiro cunhou esse termo. E que eu acho que é extremamente importante para a gente. Eu acredito que um professor me perguntou, você acha, Luiz, positivo esse movimento de construção de São Cristóvão como a quarta cidade mais velha? Eu acho isso porque as outras elites políticas intelectuais dos outros estados fazem isso. E a gente precisa dizer que na nossa história estadual também é uma história nacional. Nós temos um lugar no estado de Sergipe. Eu acredito que foi um movimento positivo da Universidade Federal de Sergipe e do movimento do Encontro Cultural de Laranjeiras, que muitos intelectuais saíram do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, que também participavam da universidade. Então eu vejo uma intelectualidade, digamos assim, com uma voz uníssona para afirmar de modo positivo o lugar de Sergipe no cenário nacional. Eu procurei antes referências se havia movimentos de afirmação da nossa sergipanidade, e o que nós encontramos, Franklin, é o quê? É uma historiografia, estudos históricos preocupados em afirmar a nossa sergipanidade, o nosso jeito de ser sergipano, o nosso ser sergipano, a partir de uma relação bionívoca com a Bahia, antes da década de 70. Então, muitos estudos que aparecem no Instituto Histórico Geográfico de Sergipe e que foi financiado pelos governos do estado de Sergipe, eles estavam preocupados antes da década de 70, eu acho que início também, o foco deles é a década de 20 e 30 do século 20, em afirmar o nosso diferencial em relação à Bahia, aos baianos, porque nós somos diferentes da Bahia. Praticamente, e isso está desculpe. Pá. Praticamente há 100 anos atrás, basicamente, nós comemorávamos o centenário. E o debate, Isso. quer dizer, as publicações do centenário corriam muito para a questão dos limites entre Bahia e Sergipe. O próprio Instituto Histórico, como uma agência de memória importante, né, foi criado e tal, e tinha muito dessa natureza da diferenciação. Você citou, Luiz, José Silvério, e Silvério diz o seguinte, quer dizer, na obra de Silvério ele começa a estudar do ponto de vista o que ele chama meio que de uma psicologia, né? Quer dizer, em que momento você se sente, outra coisa, quer dizer, onde nasce o sentimento, né? E ele arrisca nesse artigo, né? Ele data, não é o primeiro a datar, mas ele data no sentido de dar sentido à ideia dele de sergipanidade. Ele data o século XVIII,
como o período no qual Sergipe constrói o seu sentimento de pertencimento com a expulsão dos holandeses, né? Inclusive ele diz assim, ó, Isso. a independência política como província iria permitir a ampliação desse fato a outros aspectos da vida social e econômica. Mas antes disso, ele diz, a consciência de construir uma comunidade de vida distinta da Bahia caminhou pelo dinamismo inerente ao processo vital de diferenciação, no sentido de autonomia. É basicamente Perfeito. dois momentos diferentes, né? Do centenário para o bicentenário. Quer dizer, você muda Isso. a perspectiva, né? Então, São Cristóvão de Laranjeiras aparece muito, muito importante nesse processo, né? Porque a partir desses movimentos da década de 70, nós temos, além da história, tendo São Cristóvão como expoente, nós temos também cultura. Nós somos, muitos intelectuais disseram que o encontro cultural de Laranjeiras, na América Latina, ele é um único e o singular. Veja como é forte esse discurso. Então, eu só quero voltar um pouco às produções de história a partir da década de 70. E aí estarei Sim. citando Pires Duínio, Tex Nunes, Maria Tex Nunes e muitos outros. Por quê? Porque esse produto historiográfico, com uma ideia republicana, eles vão ver o passado de Sergipe desorganizado. O que me dá a entender, me leva a entender, é que a partir da ditadura militar e da construção de uma ideia de Sergipe, nós temos o Estado como organizador da vida do povo sergipano. E começou com a ideia de história. Então, se você pegar os livros de Maria Tets Nunes, História de Sergipe, se você pegar a segunda edição do livro de Felisbelo Freire, o livro de História de Pires Uini, eles vão contar um passado de forma negativa. O que eles querem mostrar por trás disso? É que o presente de Sergipe não se compara ao passado desorganizado, existia um sentido, e que a partir agora da ditadura militar, do regime militar, do Estado como artífice, do Estado como organizador da vida dos sergipanos, nós temos uma outra lógica, um outro sentido, um outro Sergipe. Eu só quero abrir aspas para que fala na apresentação do livro dele sobre Sergipe. Abro aspas. Quem, Luiz, está que em História de cortou? Sergipe. Cortou. Ah, o de Felisbelo, Cortou. não é isso? Tá. Isso, em Felisbelo. Então, esses autores... tá ouvindo agora, Frank? Tá ouvindo. Tá ouvindo? Então, Tá. esses escritos sobre a história de Sergipe, sobre o passado de Sergipe, eles, na verdade, eles têm um sentido. Por que os autores vão olhar para Sergipe? Felisbelo constrói uma história total de Sergipe. Tex Nunes tem essa ambição de escrever toda uma história de Sergipe, não é? Pires Uini também. O que eles querem mostrar com isso? Eles querem mostrar que Sergipe tem um passado desorganizado. Eles mostram o passado de Sergipe de forma negativa, que não existia lei, era uma anomia, ou seja, ausência de leis, as elites que viviam brigando umas com as outras, sem um projeto, sem um sentido para o povo. E esses livros de história, eles mostram justamente isso, que no momento presente, o Estado, através do governo, ele tem uma outra lógica, um outro sentido. É o Estado que vai cuidar agora da vida do povo sergipano e começa a cuidar com a invenção de uma tradição da quarta cidade mais velha do Brasil. Veja, Luiz. Então, oi. Então, veja, Desculpe, a questão interromper. econômica do petróleo, tá, à vontade. Pode interromper. Não, desculpe. Você está falando dos livros ainda. Eu estou interrompendo, mas é porque está tendo um atraso de comunicação. Existe só para situar, existe uma perspectiva historiográfica também, da qual eles partilham. Porque a geração do século XIX, a última geração do século XIX, a geração dos 70 do século XIX, que a gente chama de republicanos históricos, né? Do qual fazia parte, por exemplo, o Euclides da Cunha e o Felisbelo Freire. Inclusive, Felisbelo vai ser governador de Sergipe, né? O primeiro governador do Estado republicano. Essa tradição é recuperada no início da República
a partir da ideia de que o passado colonial e, por tabela, o nosso passado imperial, eles são responsáveis, basicamente, pelos nossos males do presente. É como como basicamente o livro dos nossos males de origem, né, do Manuel Bonfim, Isso. ou das raízes do Brasil. Tentar buscar uma ideia meio que essencialista do passado, na ideia de dizer que a República, que era uma perspectiva desses caras, traria exatamente aquilo. A República traria para adequar a nossa nação à modernidade ocidental. Então, a República traria, de certa forma, uma maneira como é que se superar o nosso passado colonial, ou o nosso passado imperial, porque resiste como mentalidade e ideia. A geração de 30, o Fernando Azevedo, então tem vários artigos e textos sobre isso, reescreveu essa história, reclassificando isso como verdadeiro e colocando a revolução, e colocando a revolução, por exemplo, os anos 30 passaram a ser os anos revolucionários, em que o Brasil, com a universidade, traria para a sociedade brasileira o avanço de superação do passado colonial. Imensa perspectiva histórica, essa forma de interpretar o nosso passado colonial e imperial, ela marca e influencia profundamente as gerações seguintes, a ponto de você encontrar isso no livro de Tetz, a ponto de você encontrar isso hoje, em 2020, determinadas perspectivas republicanas que não levam em consideração a natureza do passado colonial e imperial, a riqueza e a organização do passado colonial, não é isso? Então, isso é uma tendência científica e historiográfica também, né? Perfeito. Eu penso que a ideia dos historiadores da década de 70, vinculado à ditadura militar, é tentar também dar um novo sentido. Porque se você olhar o passado republicano também, ele teve algumas rupturas, não é isso? Sim. E o regime militar se propõe a fazer isso, a dar uma outra ideia, entendeu, de Brasil, a partir de um organizador de um regime autoritário, entendeu? Eu penso que a ideia dos intelectuais de Sergipe é dar essa outra ideia de que o regime militar, o contexto no qual o Brasil estava vivendo em Sergipe, ele tinha mais uma possibilidade de ser um organizador melhor da vida do povo brasileiro e, como tal, do povo sergipano, entendeu? E aí caber aos estados, né? Porque esse movimento era um movimento em escala, né? Você veja. Em escala. A Bahia tem um movimento parecido, eu vou falar já sobre isso. Quer dizer, a Bahia tem um movimento parecido com isso nos anos 70 e 80, Sergipe tem um movimento à parte. Quer dizer, os estados estão numa certa diferenciação, mas em escala eles estão encontrando uma maneira de tratar temas que eram caros ao terceiro momento da ditadura militar, década de 70, né? Quer dizer, um momento, inclusive, muito mais diferente. Mas você estava falando da Petrobras. Isso. A Petrobras ela vai dar um ânimo ao estado de Sergipe do ponto de vista econômico. E eu acho que ela deu um sentido à exploração do petróleo em Sergipe, a contribuir para dar esse impulso intelectual, esse impulso desse pensar Sergipe para aquele momento. Veja o que diz Pires Uine, eu vou abrir aspas e citar para vocês. Vou mostrar na tela, Pires Uine, para quem não conhece. Isso. O que é que ele vai dizer neste livro, História de Sergipe? Abro aspas. Sergipe, no dizer de um dos filhos ilustres, Justiniano Melo e Silva, autor de uma nova luz sobre o passado, décadas sétimas postas do inferno, e na lírica de Santa Rita Durão, tão diferente, pois o poeta afirma que não há, depois do céu, mais formosura, recomendando assim os ares sergipanos, desde muito tido como pequena gleba, tendo-se em vista a exígua área territorial de limites tão discutidos. É sem dúvida hoje, é o que ele diz, e aí eu destaco isso, hoje, no caso da década de 70, a questão do petróleo, o ponto de referência quando se procura ver o desenvolvimento econômico do país. Pois, ao contrário de até bem pouco tempo, o que se aponta não é mais a floração de eminentes espíritos,
mas as riquezas do seu subsolo, agora bem à vista e já em fase de exploração. Veja como o autor, fecho aspas, o Pires Uine, evoca a ideia de uma grandiosidade de Sergipe pela economia e que essa grandiosidade ela vai estar atrelada nessa ideia de Sergipe que tem uma história nacional. Você está percebendo como casa essa proposta dessa intelectualidade sergipana da década de 70 de reafirmar o lugar de Sergipe no cenário, numa história nacional, não é? Eu fico Daí o FASC feliz, ser um evento importante, né? porque eu faço que trabalhar com a arte, com a produção intelectual, com a Eu cultura digo, popular, entendeu? e E, e, Laranjeiras. e Laranjeira trabalhou com folclore. Então nós temos uma confluência de movimentos de intelectuais unidos, entendeu? Sob a tutela do governo do Estado, porque esses movimentos eles eram patrocinados pelo governo do Estado. Se você perceber hoje, esses encontros, principalmente o Encontro Cultural de Laranjeiras, ele teve uma decaída porque o Estado não mais patrocina, mas ele teve várias edições, acho que está no 30º, acho que já passou do 35º, se eu não me engano, e o período áureo dele foi todo o período que o Estado patrocinou a organização desses eventos. A mesma coisa o Festival de Artes de São Cristóvão, não é? Nós vamos ter. Então, a contribuição que eu venho trazer é justamente essa, que nesse bicentenário nós temos, o que nós temos para mostrar? Nós temos para mostrar um discurso construído de forma em uma corrente que começa na década de 70 para afirmar o lugar de Sergipe na história nacional. Não é? E hoje nós temos referências. Luiz, Hoje nós temos a continue. Praça São Francisco, que é patrimônio mundial. Veja, nós saímos de uma história nacional, com São Cristóvão, a quarta cidade mais velha do Brasil, e com o tombamento nós estamos numa história mundial, patrimônio da humanidade. Luiz, nesse período você tem alguma informação sobre o IFAM durante os anos 60 e Não, 70? eu não parti no estágio da minha pesquisa, eu tenho dois lugares para pesquisar. Eu tenho o IFAM e eu tenho a Secretaria de Cultura. Pesquisar a organização de festivais, a organização de concursos literários, de obras científicas, entendeu? Principalmente historiográfica. Mas eu não tive ainda no IFAM. Mas, assim, o que nós temos em Sergipe, em termos de IFAM, é um tombamento de uma ideia ainda oficial. O tombamento de pedra e cal, tendo a Igreja Católica como oficial, o elemento branco, entendeu? Nós ainda temos, nesse período do IFAM da década de 70, o atrelamento, estou falando isso me reportando aos bens tombados. Nos anos Nós 50. temos ainda uma história oficial, Ô entendeu? Luiz, nos anos 60, por exemplo, nos anos 60, Salvador, só retomando umas pesquisas que eu tinha feito, nos anos 60 e 70, por exemplo, para ser mais exato, o plano diretor do Pelourinho é dos anos 70. Tá? Então, o primeiro plano diretor do Pelourinho, pelo Plandi, pelo IPAC de Salvador. Nos anos 80, o Pelourinho é tombado como patrimônio histórico e cultural da humanidade. Né? Então, você sabe Isso. que é um lugar de memória também, uma cidade, basicamente é o bairro de Salvador, mas representa bem uma É cidade, isso porque mesmo. converge para um debate sobre história, né, sobre lugar, o patrimônio. Mas, por outro lado, também, em 71 e 74, existiu no Brasil o Fundo Geral de Turismo, dado pelos militares, pelo governo da época, na verdade, para incentivar os estados a produzirem narrativas ou lugares narrativos que atraíssem e desse sentido ao seu lugar. Por exemplo, em Salvador, isso foi muito forte porque eles puxaram o problema da negritude. Então, muitos afoxés, muitos lugares entre os anos 70, mas sobretudo nos anos 80,
marcaram muito os jornais, a documentação da Bahia nesse sentido, ou seja, os espetáculos oficiais e tal retomavam, recosturavam uma Bahia negra. É uma Bahia negra, uma Bahia que é vendida a partir do Pelourinho. Vê, eu estou falando porque existia, né, nesse sentido, uma documentação grande sobre isso. E é um movimento muito parecido com o que está acontecendo aqui nesse sentido, né? De construção É, dentro da baianidade. Porque, por exemplo, em 68, no mundo, né? Você tem aquelas revoluções culturais todas, os debates internacionais, os protestos contra a guerra do Vietnã, o hippie e tal. Mas você tem, por exemplo, na França, as revoltas de maio de 68, que questionaram a universidade parisiense e abriu, depois delas, Paris 8 e tal. Isso incentivou vários intelectuais a construir muitos documentos. Michel Certeau, mais tarde tem um texto do Roger isso, Chartier sobre cultura popular, dizendo inclusive que a cultura popular é um conceito erudito, né? Então ele trabalha isso. porque entrou tanta gente nas universidades e vai cair a qualidade. Então tinha esse debate sobre a qualidade, mas o que ficou muito claro é que o tema das minorias, da cultura popular, começa a aparecer forte nos anos 60, né, nos diversos documentos e também nos movimentos populares de protesto. E nós vivíamos o auge da nossa ditadura, nós tínhamos o AI-5 nesse período que a gente está Isso. falando, mas nós tínhamos o tema da cultura popular, quer dizer, quem é esse indivíduo que entra na cultura? Então Jorge Amado escreve aquele texto chamado Tenda dos Milagres, que é Isso. um livro escrito em dois momentos, né? 68, exatamente, e o início do século. Então, são dois momentos. O que está acontecendo em 68 e uma rememorização do anterior, para falar de um personagem chamado Pedro Arcanjo, que vai estar do final do Império para falar de miscigenação, de raça, de capoeira, né, dos temas do candomblé, né, o Jobá, toda aquela discussão que acabou se tornando, por exemplo, o nome de hotel no Pelourinho, o nome de rua, de avenida, de largo, quer dizer, a negritude. Então, eles deram esse sentido. Em Sergipe, esse lugar de memória, esse espaço passou a ser as duas grandes cidades sergipanas, não é isso? Isso. Quer dizer, Isso. esse movimento também acontece do ponto de vista regional. Então, Sergipe se prepara para organizar-se nesse sentido, não é? E você falou em movimento turístico, se você perceber, o Festival de Artes de São Cristóvão, ele teve como modelo o Festival de Artes de Ouro Preto. E a proposta era essa mesmo, era construir esse lugar de memória, mas também atrair turistas, entendeu? E você sabe que o Festival de Arte de São Cristóvão, em termos turísticos, foi uma referência por longos e longos anos, né? Então, esse festival vendeu, difundiu a ideia de Sergipe, entendeu? Entendi. Nós vamos ter também, depois organizado, os festivais musicais em Sergipe. Nós temos a Rádio Cultura, não é? Que vai ser um elo de Ligado à difusão Igreja também, Católica. ligado à Igreja Católica, que vai difundir valores sobre Sergipe. Então, nós vamos ter Exatamente. todo um movimento organizado sob a tutela do regime, da ditadura militar, do regime militar, não é? E que cada estado tem que organizar o seu, não é? Houve uma convocação da intelectualidade de cada estado. Aqui em Sergipe nós temos a Universidade Federal de Sergipe, nós temos o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, para você ter uma ideia. O governador era o presidente de honra do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. José Hollenberg E Leite. isso. E nós vamos ter todo mesmo a Universidade Federal de Sergipe, sendo um locus de liberdade, de uma certa liberdade e autonomia, mas nós vamos ter um afunilamento no Estado, entendeu? Para difundir esses novos valores do Estado brasileiro. Sobre essa questão popular, você falou do Pelourinho, eu me lembro que a contradição da ditadura militar, ao trabalhar com a ideia de cultura popular, abriu espaço para, na década de 80, a partir de meados da década de 80, para a legitimação, a reclamação dos excluídos da história, que vem com esse movimento que você falou da França, né?
Então você vai ter, nós vamos ter eu acredito, uma intensificação dos encontros culturais de Laranjeiras na década de 80. Eu acho que a gente chega ainda até no 90 muito forte para essa questão da cultura popular. Ele continuou até a década de 90, mas eu acredito que o período de áureo dessa reclamação dos excluídos, a história do elemento negro, tenha sido na década de 80. Eu acho que tenha sido a contradição do regime militar, entendeu? Era uma história popular, né? E nós vamos ter também no movimento educacional que entrasse nas universidades com o movimento de Paulo Freire na década de 80, que também vai reclamar, entendeu? O Sim, movimento em prol de uma educação popular vai reclamar o lugar do povo na história. Então, a grande contradição do regime militar é abrir essa possibilidade para a inclusão. Eu não sei te dizer se por uma certa inocência dos intelectuais que comandavam a ditadura militar ou uma certa, digamos assim, afrouxamento, entendeu? Dessa intelectualidade. Então nós vamos ter essa afirmação. E se você chegar, Frank, também, para encerrar minha fala, você vai ver que nós vamos ter também a construção de um Nordeste, muito incentivado por Luiz Gonzaga, na década de 70 e 80, que vai para São Paulo e vai passar uma ideia de Nordeste, entendeu? Eu não cheguei ainda nesses emigrados na região Nordeste para se pensar como se pensou o Nordeste como unidade, talvez a tese do Albuquerque Júnior, tem alguns em Lance trabalhos Luzes. sobre isso, É Rosa isso, Godoy, Albuquerque, sobre o isso, problema do isso. regionalismo, inclusive Do brasileiro, regionalismo. e da ideia de invenção, que nesse caso tem De um papel invenção. de criatividade. Você usou o termo de Robesbal, mas era Isso, muito comum na época. A invenção do isso, Nordeste, a invenção da sociedade, a invenção das tradições, a isso. invenção do falo e tal. Isso, a invenção aparece como um sentido positivo, não é? No sentido de que existe uma construção histórica e que isso é um processo de construção que o tempo e as pessoas fizeram e que elas podem ser datadas e tal. O que eu queria, Perfeito. Luiz, antes de encerrar as falas, era dizer como veja, o passado colonial foi revisitado inúmeras vezes quando se trata de São Cristóvão, né? Ou seja, São Cristóvão é a quarta cidade, acho que a quarta São Cristóvão, inclusive, Isso. é a quarta cidade mais velha do Brasil. Esse discurso foi muito bem fundamentado, porque ele perdura hoje de forma muito importante. A visão republicana sobre o nosso passado é que tem mudado, não é? Porque, por Isso. exemplo, em Sergipe tem poucos estudos sobre colônia, mas você é um dos pesquisadores sobre colônia brasileira, um dos pesquisadores de história colonial sergipana no Brasil. E você sabe que existe dois centros de pesquisa basicamente importantes na orientação desse diálogo, né? É a UFRJ e a USP, que trouxeram uma nova leitura do passado. Isso com o Manuel Espanha em Portugal, Isso. mostrando que não é só o Estado, mas tem muitos poderes que envolvem essa dinâmica de poder que nós estamos trabalhando hoje, não é isso? Então, para encerrarmos um pouco, quer falar um pouco de como os estudos de história colonial têm mudado a perspectiva de entender o passado colonial, e, portanto, Olha, hoje superar essa nós visão temos. contrária do nosso passado, para ninguém ficar perguntando, por exemplo, por que nós não fomos colonizados se fôssemos, seríamos, se nós fôssemos colonizados pela Holanda, não seríamos melhor? Quer dizer, a ideia de que os nossos males de origem residem no nosso passado colonial, imperial, é muito forte. E esses estudos já estão desde os anos 90, 80 e 90 forte, agora nos últimos anos ganharam maior proporção na UFRJ e na USP. Nós temos uma briga, digamos assim, ideológica. Nós temos uma ideia de que o Brasil, a colônia brasileira, ela é fruto, ela é resultado, o sentido dela foi para sustentar Portugal. Então, os males
do presente, ele é explicado pelo surgimento do capitalismo, né, do mercantilismo, na época da colonização do Brasil, e que esse tipo de experiência, essa colônia de exploração, no caso o Brasil, ela é que explica o atraso do Brasil hoje. Aí nós temos também a UFRJ como centro de uma outra lógica, um outro sentido. O que esse outro grupo de intelectuais vem pesquisando? Eles vêm pesquisando o desenvolvimento interno das elites internas. Esse grupo da UFRJ é um grupo ligado mais a uma postura neoliberal, que vem apontar que as desigualdades hoje existentes no Brasil, elas são responsáveis, elas são frutos de uma elite que se formou internamente no Brasil e que gerou a desigualdade social. Como a gente tem pouco tempo, isso daria uma outra Sim. discussão, uma outra live, não é? Eu diria o seguinte, que nós temos uma perspectiva de uma explicação marxista, ortodoxa, baseada no materialismo histórico, e tendo como o capitalismo explicando, e a exploração de Portugal para o Brasil explicando todo o nosso atraso, e, por outro lado, nós temos uma outra proposta que vai analisar o desenvolvimento interno da colonização brasileira, apontando as elites, a formação de um capital, não é, de uma riqueza interna que promoveu desigualdades sociais. Em termos de Sergipe, Frank, nós estamos num momento de revisão sobre as ideias do passado colonial. Nós temos hoje, basicamente, 4 teses revisionistas. Nós temos a tese do professor Luiz Siqueira, a minha, né? Nós temos a tese do professor Anderson Pereira, que trabalha o processo de independência de Sergipe, a formação de uma elite econômica em Sergipe. E temos uma tese na área de História Linguística do professor César Neri, e temos o trabalho do professor Luiz Antônio Pinto Cruz, que não é bem sobre a colônia império, mas sobre a república. Então, esses trabalhos frutos tendo como locus a Universidade Federal da Bahia, e que vem fazendo uma revisão sobre o passado de Sergipe. O que esses estudos, de modo simples, resumido e breve, apontam? Apontam o que a historiografia sergipana de tendência republicana, um Estado, uma coroa portuguesa organizando a capitania de Sergipe, entendeu? E articulando ao sistema colonial, articulando Sergipe ao Estado do Brasil, a um mercado interno. Os trabalhos que a gente tem antes concebem Sergipe o cenário de desorganização, de balbúrdia, de tráfico, de desrespeito às leis. E esses novos trabalhos trazem uma outra ideia de Sergipe, entendeu? Inclusive Sergipe com uma importância muito grande para a coroa portuguesa. Não é? A tese, o meu trabalho da tese mostra isso, a tese do professor Anderson também mostra isso, mostrando que, inclusive, que a independência, que a anexação de Sergipe à Bahia em 1763 foi positivo para essa Sergipe, diferente do que pensa a historiografia. Faço É, aqui o convite para que ele venha apresentar o trabalho dele, que é muito interessante sobre Sergipe, sobre a não, sim, independência. a gente vai ter novas lives, sobretudo em julho, próximo às comemorações de fato dos 200 anos, né? Nós começamos agora, Luiz. Temos só 5 minutos, então eu vou tentar finalizar aqui uma fala rápida para dizer o seguinte, que Simon Schwartzman partilha da ideia de Fernando Azevedo, grande dos anos 70, de que a cultura ibérica perdurou no Brasil após a independência e eles precisavam vencer isso. É uma visão muito republicana. É Então, só verdade. para citar como o impacto disso sobre a nossa percepção, Félix Belo Freire, ao tratar da sua história de Sergipe, ele marca a história de Sergipe com o nascimento de Aracaju, dizendo que o Isso, nascimento de Aracaju, inclusive, é ruim, né? É muito ruim. isso. Por conta de quê? Por conta do passado colonial, em outras palavras. Ele diz, é incontestável que essa degeneração partia da instituição da forma de governo. Ele se referia mesmo ao império como algo extremamente negativo, porque essa visão republicana
causa ainda grande problema para os estudos sobre o passado colonial, porque parece que não tivemos nada, era uma desorganização plena e que a República trouxe isso de uma maneira generosa, e não é verdade, né? Então essas escolas, essas novas escolas trazem novas visões sobre o passado, e a sua tese e outros trabalhos são importantíssimos para que a gente consiga entender Sergipe nesse contexto brasileiro das pesquisas que até agora estão muito centradas ainda no sudeste e no sul do país, né? Eu queria primeiramente agradecer a sua participação. Eu sei como foi difícil marcar essa live com você por conta das suas atividades. Eu quero dizer que a Academia de Aracaju está assim de parabéns. Nós vamos deixar essa aula disponível no YouTube. Nós temos agora um canal para postar essas lives, que é o canal da Academia de Letras de Aracaju, e que eu espero que nós teremos outras atividades, mas em relação aos 200 anos de Sergipe, a gente vai ter a próximo de julho mesmo. Então a gente vai ter algumas sessões específicas sobre os 200 anos, e eu convido a todos que estão assistindo a participar. Eu só vou deixar para você se despedir das pessoas e fazer a sua fala para a gente encerrar. Temos 2 minutos. Eu quero agradecer o convite, agradecer à Academia de Aracaju, de Letras de Aracaju, pelo convite, e dizer que me coloco à disposição para futuras discussões, se a Academia se interessar. Dizer que me sinto muito feliz por, nesse bicentenário da independência de Sergipe, dar uma contribuição das minhas pesquisas sobre o entendimento do discurso do que é ser sergipano, né? Do que é Sergipe. Eu acredito que a fala da gente tentou lançar luzes sobre esse discurso do que é Sergipe. Quero agradecer também aos amigos, aos participantes. Seus alunos estão aqui falando que você é o melhor live, professor do mundo. Estou vendo aqui várias Obrigado, parabenizações ao mandar um abraço. Siqueira, doutor Sotelo aqui falando, também Isso. participando. Mandar um abraço, um beijão para todos. Todos e estão acredito Kelly Mello, todos estão assim, e eu estou vendo que tem muitos alunos seus aqui dizendo assim, maravilhas. Temos 1 minuto para encerrar. E eu acredito que a academia está num momento muito feliz, entendeu? De abrir esse espaço para a gente discutir, entender um pouco de Sergipe, socializar, pesquisa, socializar essas ideias, esses discursos. E contribuir para esclarecer. Eu acho que a função nossa, que somos pesquisadores, que somos professores, é tornar o conhecimento acessível a todos, né? Através de vários meios. Eu fico feliz, agradeço muito e me coloco à disposição. Quero te agradecer mesmo, Frank, pelo convite. Dizer que adorei a live, entendeu? A forma simples como a gente conduziu, né? Todo mundo ficava perguntando se nós iríamos discutir termos difíceis. Se nós... Não, a live, a ideia da ciência é se aproximar do povo, né? A gente tem que ter muita simplicidade e apresentar, socializar para as pessoas aquilo que a gente discute na academia, numa linguagem mais simples. Então, eu agradeço e me coloco à disposição. Um grande abraço para você, Frank, para os membros da academia, para o pessoal que assistiu a gente, meus alunos, ex-alunos, amigos, colegas, professores. Agradeço muito, muito mesmo. Um forte abraço e fiquem com Deus. Um abraço a todos, boa noite.